O ponto que o Monark colocou, é isso que eu tenho dificuldade de acreditar do lado de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico. Por que a gente acredita que Jesus existiu, não é? Porque um monte de gente viu e escreveu sobre esse cara. E por que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, por exemplo, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe uma informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, não é? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, né? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do evangelho, que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4, representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Ou então pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Esse é o relato que está escrito, não é? E a grande pergunta é... Tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava. Eu acredito que Paulo acreditava. Mas essa galera tava doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhos confiáveis porque estavam lá e viram isso tudo. Mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois. Não, a gente tem manuscritos do século I. Né? E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cânon do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Mas você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Então... Você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? Cara, no período primitivo eu acho difícil, porque havia muito texto rejeitado. Porque a percepção do cânon do Novo Testamento se deu através de um processo muito simples. Os apóstolos morreram, depois que eles morreram, disseram, tem que juntar a mensagem desses caras. Então, eles viviam escrevendo cartas para as igrejas. Então, essas cartas eram circulares, né? Ia para uma igreja, ia para outras e ficava circulando, faziam cópias das cartas para ler em outros lugares e tal. Então, vamos juntar o que a gente tem aqui. Então, tinha três coisas que eles procuravam. Tinha que ter traços de apostolicidade, não é a carta do Chico das Couves, é de um cara que estava lá ligado a Jesus. Tinha que ser de uso corrente das igrejas. Não podia ser, eu tenho uma carta de Paulo aqui, do meu bolso aqui, que só eu conheço, ninguém mais viu. Aí não sei, né? Paulo mandava umas cartas assim, o negócio era pra todo mundo. E tinha que ter coerência interna e externa. Os textos tinham que estar dentro daquele corpo de doutrina que era comum e conhecido de todo mundo. Esse é um processo muito simples. O monarca morre. E, cara, monarca, vamos juntar aqui todas as entrevistas do monarca. Eu tô simplesmente seleciono tudo ali junto ali e tá aqui, né? Não, eu tenho uma entrevista aqui do monarca aqui com a voz de pato. Não é que, na verdade, o monarca fala com a voz de pato, que eu juntei aqui, tá meio picotado e tal, mas é de verdade, hein? Mas ninguém assistiu esse negócio aqui, tá meio estranho, não parece o monarca falando. Isso se rejeita, entendeu? Se junta... Então, o processo de formação do cânon do Novo Testamento não foi tão burocrático. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, o documento antigo, com maior número de cópias, se não me engano, tem 100 e poucas.
Não é? Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cóptas, a gente tem as cópias pro latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários só das pregações que faziam em cima do texto. Não é? Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Isso é o maior o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz, Esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles são meio espalhados pelo mundo, em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet. Da hora isso. Legal. Então eu entro, olho lá e tal, e confiro. Existem diferenças entre alguns manuscritos. Tu diz, mas o cara copiou errado. E sim, você pega os manuscritos e um pulou uma palavra que o outro não tem. Tá, um escreveu uma palavra errado. Um tentou corrigir um negócio que ele achou que estava meio errado e botou assim. Só que a gente tem tanta cópia que é fácil averiguar qual é o texto original. A gente tem um texto que é muito claro. E, de novo, as testemunhas se provam confiáveis a partir do momento que existem 4 relatos do Evangelho que não se contradizem. Alguns vão dizer, mas cheio de contradição. Não tem. Né? Eu tenho vários vídeos no canal que eu tento mostrar as pretensas contradições. Tem livro só disso. Você tem os relatos de Paulo sobre isso, tem nuvens de testemunhas sobre esse respeito, e você tem uma grande comunidade de testemunhas disso, que quando foram colocados diante da morte, para dizer se acredita nisso de verdade, não, preferiram morrer. E de novo, não é aquele argumento do mas o muçulmano se explode, e aí por isso ele tá certo? Não. Por isso ele acredita piamente no que ele crê. Ele pode estar errado, mas ele acredita nisso. No caso, eu tenho uma testemunha de um evento, dizendo, eu vi, o caba morreu, 3 dias morto na cruz e voltou. Eu vi. O cara escreveu o que viu. Foi colocado diante de piche flamejante. Nega essa parada, adora César, ou a gente mata. E o cara morreu. Quis morrer. Eu só posso acreditar nessa testemunha. Conviveram 3 anos com Jesus. Não foi um negócio assim de um... Não, cara, eu tava numa oração aqui num jejum e vi um anjo. Não, eles andaram com Jesus por 3 anos. Jesus morre. Depois que ele ressuscita, fica 40 dias com eles. Ressuscitado. Mostrando e conversando com os discípulos, sendo visto. Né? Você tem um relato que não parece ser o que é comum a histeria coletiva, delírio coletivo ou o que é que seja. Todos esses cenários de delírio coletivo, histeria coletiva, são momentos de surto, tem uma fogueira, uma música, um negócio lá e aí todo mundo vê a mesma coisa.